Mesmo aquele de coração puro, que à noite faz as suas preces, pode tornar-se um lobo quando o acônito floresce e a lua de outono brilha. Bom, vou começar a contar minha história sem enrolação. Não vou citar meu nome para não gerar problemas para mim. Eu tenho 30 anos, fiz parte de uma equipe de elite do Exército Brasileiro. Quando digo que fiz parte, é porque hoje, devido ao que vivi, fui afastado por instabilidade mental. Tudo porque eu relatei a meus superiores exatamente o que vivi. Acredito que me afastaram para que esse relato não ganhasse relevância e perdesse credibilidade. Afinal, quem acreditaria em alguém que foi afastado por instabilidade mental? Foi difícil no começo, para mim, já que eu era muito atuante como soldado. Hoje, vou fazer 5 anos que estou afastado, pelo mesmo motivo, já que sempre que me chamam para fazer reavaliação, eu continuo contando o mesmo relato. Eu não vou deixar de relatar o que vivi em Sete Além, simplesmente porque eles querem. Esse relato, até hoje, só foi contado para o Exército e para meus familiares. Mas hoje chegou o dia em que vou abrir esse relato para vocês. Minha família sempre teve um certo privilégio em questões financeiras. Moramos até hoje no mesmo lugar, no qual eu não vou revelar, já que não quero pessoas vindo até mim para querer saber sobre esse assunto, já que é um assunto muito pesquisado na internet. Naquele dia, eu decidi fazer uma caminhada no interior da mata, que ficava atrás do sítio onde fica a minha casa. Peguei minha pistola e meu rifle de precisão. Levei também minha faca. E junto comigo veio meu grande amigo Max, meu pastor alemão, que era ensinado e obedecia com precisão a cada comando dado por mim. Vocês devem estar se perguntando por que tanta arma assim para uma simples caminhada. Olha, essa mata é fechada e bem inexplorada. O perigo de onças é realidade. Aqui também tem javalis, e eu não perderia a oportunidade de caçá-los e abater um bom javali. A carne dele é uma delícia. Sem falar que quando vai a um lugar assim, você não sabe se vai encontrar pessoas ruins. Era fim de tarde e eu pretendia passar a noite lá. Avisei a minha família e fui em direção à mata. Comecei a caminhar por alguns minutos. Adentrando na mata, acabei achando uma pequena clareira, onde fiz uma fogueira, mas não deitei próximo a ela. Ajeitei meu saco de dormir em meio a um arbusto pequeno. Peguei a capa gradeada, camuflada, armei por cima de mim, comi umas comidas enlatadas e guardei algumas comidas para emergência, algumas rações de exército na minha mochila. Max, meu pastor alemão, se deitou exatamente ao meu lado, debaixo da capa camuflada. Era por volta de meia-noite, quando uma neblina cai sobre nós. Comecei a ouvir barulhos estranhos em meio àquela neblina densa. Eram como risadas. Outra hora se ouvia vozes, mas em um idioma que eu nunca tinha ouvido na vida. Me levantei, peguei minha pistola, ergui com a lanterna e comecei a andar. Dei exatamente 7 passos. Chamei o Max, que não me respondia. Eu estranhei, porque ele nunca deixava de me responder. Ele sempre respondia meus assovios. Então, decidi voltar para o acampamento, mas para minha surpresa, não tinha mais acampamento. Os arbustos estavam lá, mas não tinha fogueira, não tinha capa camuflada, não tinha meu saco de dormir e nem meu companheiro estava lá. Da mesma forma repentina que começou, a neblina se foi e tudo ficou mais claro.
mas meu cachorro, meu companheiro, não estava ali. Como se isso tudo não fosse estranho. Não parou por aí. Comecei a ouvir grunhidos em meio à mata escura. Em primeiro momento, achei que eram javalis. Dei um golpe na pistola e a ergui apontando para a direção de onde vieram os barulhos, que se aproximavam cada vez mais. Aqueles grunhidos deu lugar a gritos bizarros, parecido com aqueles monstros de filmes de terror. Eu tremi de medo. Um vulto negro surge em meio à mata, e eu não hesitei e atirei. Acertei naquilo, que deu um berro violento e assustador. Eu nunca tinha visto nada igual, e comecei a correr em meio à mata escura, com o auxílio apenas da lanterna. Aquilo começou a vir atrás de mim. Eu podia escutar o barulho em meio à mata. Eu corri, mais do que minhas pernas podiam aguentar. Depois de tanto correr, avistei uma cabana, que claramente tinha alguém lá dentro. Fui até a porta, bati, e a pessoa abriu a porta. Eu entrei como um raio. Ela fechou e se virou para mim. Olha, eu nunca tinha visto uma pessoa como aquela. Eram amarelos dourados que brilhavam. Eu automaticamente apontei a arma e perguntei para a pessoa o que ela era e o que estava acontecendo ali. Ele me pediu para que eu acalmasse e baixasse a arma. Eu não baixei e novamente perguntei o que ela era e o que estava acontecendo ali. Aquela pessoa fixou seus olhos nos meus olhos e disse, exatamente assim: humano, bem-vindo a Sete Além. Eu olhei para ele e falei, que negócio é esse de Sete Além? Ele olhou pela janela e voltou a dizer, bom, Sete Além é um mundo exatamente igual ao seu, porém diferente. Nossos mundos são um espelho, um do outro. Mas nós, de Sete Além, não somos humanos como vocês. Eu não estava entendendo nada e achei que ele estava tirando onda com a minha cara. Então, engatilhei a pistola e falei para ele parar de brincar, porque eu não estava de brincadeira. Ele balançou a cabeça e disse, está ouvindo esse ser que está lá fora? Chama-se Ceifador. Ele adora sangue humano. De vez em quando, aparece no seu mundo, atravessando por fendas. Como é que trouxe você até aqui? Se está achando mentira, dá uma olhada pela janela. Eu caminhei até a janela e olhei. Eu não pude acreditar no que eu via. Realmente tinha um monstro parado e grunhindo lá fora. Aqueles olhos vermelhos olhavam para a cabana e gritavam, de forma que me fazia tremer de medo. Era uma criatura meio humanoide, com presas enormes e tentáculos na frente da sua boca. Enquanto eu olhava, ele disse, ele sabe que você está aqui, humano. A única coisa que o impede de entrar aqui e lhe matar sou eu. Um ceifador não tem permissão de entrar na casa dos moradores de Sete Além. A função dele é caçar e matar qualquer ser que não pertença a este mundo, ou seja, qualquer ser que não pertença a Sete Além. E você não pertence a Sete Além. Eu continuava a não querer acreditar naquilo. Sete Além, ceifador. Qual o significado daquilo tudo? Porque eu, logo eu, tinha que ir parar ali. Quando dei por mim, aquele ser que parecia um homem tirou minha arma. Eu me assustei e pensei, droga. Mas ele, para minha surpresa, devolveu a arma para mim e disse, se acalma, você não precisa usar isso comigo. Eu então perguntei a ele se podia ficar ali
para ver se aquele ceifador, ou sei lá o que ele falava que era, iria embora. Ele disse que não teria problemas. Eu juro para vocês, fiquei ali durante 7 dias, contados, e aquele ser não arredou o pé dali. Estava sempre rodeando a casa. Quando foi o 5º dia que eu estava ali em Sete Além, decidi tentar matar. Comecei a atirar naquele ceifador pela janela, com um rifle de precisão. Aquele bicho era muito rápido, mas no último tiro eu acertei. Ele gritou e saiu correndo para dentro da mata escura. Depois que eu acertei o tiro nele, eu não vi mais o ceifador rodear a casa. Passou mais uns dias e então cheguei ao 7º dia em que eu estava ali, quando um homem dos olhos amarelos veio até mim e me disse: "Bom, se quiser sair de Sete Além, hoje abrirá uma fenda para o seu mundo. Você tem que ir, você tem que partir hoje, ou não vai mais poder ir embora para o seu mundo." Eu estava completamente perdido, porque eu não conseguiria achar essa fenda. Como eu acharia a fenda que me levaria de volta para o meu mundo, se eu fui parar ali sem querer, completamente por acaso? Então me veio o desespero, só de saber que eu corria o risco de ficar preso ali para sempre. E então perguntei a ele como eu faria para sair e achar essa fenda. Ele então me disse que eu deveria ir até o rio, no cair da noite. Lá eu veria a fenda. Perguntei a ele o que aconteceria se eu ficasse ali e não conseguisse achar a fenda. Ele respondeu exatamente assim: "Eles virão te buscar e vão te matar. Ser morto por um ceifador não chega nem perto de ser morto por eles." O estranho era que ele não dizia o nome, dizia apenas eles, ou ele. Perguntei então que ele era, já que não era humano. Ele sorriu e me respondeu da seguinte forma: "Eu sou eu, apenas isso." Eu fiquei olhando para ele, que voltou a dizer: "Vá descansar, que quando chegar a hora, eu lhe avisarei." Eu então pensei: como vou dormir numa situação dessa? Apenas me sentei. As horas se passaram, e então ele veio me chamar. "É a hora de partir." Abriu a porta e me entregou um mapa, que estava marcada a direção exata e o local, de onde ficava o rio. Eu empunhei a minha arma, liguei a lanterna e segui na direção marcada no mapa. Eu andei, e o homem, ou sei lá o que ele era, ficou da porta me olhando, até que ele e a casa desaparecessem com a distância. À medida que eu caminhava, comecei então a ouvir grunhidos, do que agora eu sabia o que era. Era um ceifador. Então eu comecei a correr, e ia o mais rápido que podia. Comecei a escutar o barulho do rio, quando aquele bicho veio de uma forma rápida pela minha lateral, sem que eu percebesse, e me arremessou com uma forte pancada. Fui arremessado a alguns metros e acabei batendo em uma pedra. Quase caí num pequeno penhasco que tinha ali, que dava para o rio. Fiquei meio tonto com a pancada e percebi que quebrei a minha perna direita. A única coisa que vinha à minha mente era: vou morrer. Afinal, como eu conseguiria sair dali com uma perna quebrada e com um ceifador querendo me matar? Aquele bicho veio andando em minha direção, como se soubesse que eu não podia correr, colocando os tentáculos de sua boca em minha perna, que estava quebrada e sangrando muito por causa da fratura exposta, mordendo e chupando o sangue que vinha da fratura. Eu gritei de dor, quase desmaiei, quando o ceifador subiu os olhos para a minha direção, se aproximando e ficando
face a face comigo. Era algo muito bizarro. Um monstro chupador de sangue. Quando ele se preparou para me dar a mordida no pescoço, eu peguei a minha pistola, fui mais rápido e dei um tiro bem na cabeça dele, pegando de baixo para cima, estourando os miolos daquela coisa. Olha, vou chamar aquilo de vampiro. Aquele monstro caiu sem vida por cima do meu corpo. Eu já não via mais saída para mim. Eu iria morrer naquele lugar. Quando eu já estava me dando por convencido e aceitando o fato que eu morreria ali, comecei a ouvir algo vindo correndo de dentro da mata, rosnando. Algo monstruoso. Eu tirei aquele vampiro de cima de mim e comecei a me arrastar para a beira do penhasco. Já sem mais força, senti que algo se aproximava. Quando olhei para o lado, eu vi aquele homem parado me olhando. Naquela altura do campeonato, eu não sabia se aquilo era sorte ou azar. Então ele disse: "Pensei que não chegaria até aqui, rapaz. Eu acho que chegou a sua hora." E então o nevoeiro começou a descer, tomando todo o rio, fazendo com que ele desaparecesse. E então aquele homem se aproximou mais e me empurrou, fazendo com que eu caísse do penhasco para dentro do nevoeiro. Só lembro de bater na água e acordar dias depois no hospital. Meus pais me disseram que me acharam na margem do rio. Então eu perguntei para meus pais como eles me encontraram. Eles disseram que receberam uma ligação de um número muito estranho. A voz do outro lado era uma voz masculina. Meus pais disseram que no início acharam ser trote, quando o homem disse que eu estava precisando de ajuda e que estava perdido e muito machucado. Minha mãe disse que só acreditou quando olhou para fora e viu o Max latindo. Ela então realmente percebeu que aquilo que aquele homem falava poderia ser verdade. Chamou meu pai, pegou o Max e partiu para dentro da floresta me procurando. O Max é um cão farejador e muito bem treinado. Como eu falei, muito companheiro meu. Foi muito fácil para ele me encontrar naquele riacho. E então eu fui resgatado e acordei no hospital. Logo depois disso tudo, eu relatei todo o ocorrido para meus superiores. Falei para eles exatamente o local de onde ficava a cabana. Eles foram lá. Vasculharam todo o local. Acharam uma cabana sim, mas algo que seria impossível de alguém morar. Completamente destruída pelo tempo. Era uma cabana de madeira, bem rústica. Então eles me afastaram e me diagnosticaram com instabilidade mental. Seria Sete Além, o local de onde vêm essas criaturas, relatadas em tantas histórias? Bom, eu me arriscaria em afirmar que sim, já que aquele homem de olhos amarelos disse que os ceifadores passavam para a nossa realidade. O que eles chamam de ceifador, eu posso chamar de vampiro. Que homem era aquele, de olhos amarelos? Nunca saberei. Talvez um anjo, talvez um demônio, quem sabe. Cuidado quando for acampar ou sair para dar uma simples caminhada. Você pode ir parar em Sete Além. Boa noite.